futebol. Antes de eu começar qualquer coisa aqui, eu queria pedir para você ficar em pé, nós vamos orar, irmão, porque a palavra que Deus tem me dado para hoje, o diabo está fazendo de tudo para roubar de mim. E é uma palavra muito importante para a sua vida, para a vida da sua família, dos seus filhos. Então eu quero assim, que você me ajude agora. Me ajude a batalhar no meu espírito, ok? Queria que a gente orasse duas e duas pessoas, começasse a orar para que Deus possa trazer uma revelação sobre o passo que a pastora falou, que ela não estava aqui quinta-feira, né? O próximo nível que Deus está nos levando, o próximo step, o próximo caminho, o próximo nível é a família. Deus está falando claramente isso para nós. Deus está falando isso, então o inimigo vai bater palma, que nós vamos lutar pelas famílias, como é bacana aquela igreja, não vai fazer isso. Ele vai fazer de tudo para você nem se integrar nesse lugar, para você não levantar essa bandeira. E quando Deus fala, meu irmão, você pode escrever que Ele vai trazer a unção e vai derramar sobre essa palavra. Amém? Então eu queria que você orasse para a pessoa que está ao seu lado. Você fica à vontade, você vai orar com o seu amigo, com o seu amigo. Comece a orar pela família dele, um pela família do outro. Mas não olha olhando para mim, não, olha com ele. Fala em voz alta para ele ouvir, para ele entender. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos toda a cadeia que quer se levantar nesse lugar, toda a distração, dispersão, desinteresse, tudo aquilo, Deus, que vem para trazer confusão, Deus, que vem para trazer desânimo, Senhor, que vem para trazer divisão em corações, pai contra filho, filhos contra pais, marido contra esposa, sogra com genros, nora com sogros. Agora nós quebramos isso, nós declaramos que a família é a ideia do Senhor, nós declaramos, meu Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa, se a nossa casa estiver firmada na rocha de Jesus. Por isso nós tomamos o controle aqui, repreendemos Satanás no nosso entendimento, nos nossos medos, nas angústias do nosso coração, nas decisões equivocadas que a gente acaba tomando em relação à nossa família, ou ao casamento, ou à nossa vida com o Senhor. Nós declaramos hoje aqui, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família estamos no centro da tua vontade. Pai, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Aleluia! Leva-te a lama sobrando a este povo, vem tomar, vem tomar, ela passou no este povo. Todo espírito de desânimo, de desistência, cai por terra em nome de Jesus. Toda autoestima baixa, toda voz que se levanta contra aquilo que o Senhor diz que nós somos, os nossos sentimentos abalados, ó Deus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Deus dá a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Aleluia. Vitoriana Maçoi. Rio Maestro Fortaço. Vitoriana Vera da Sua Entendeu Maçoi. Rio Moçoriana. Reitora e cantuta e miaça. Pelos seus sonhos, pelos projetos, tudo que você tem na vida dele, na família dele, seu pai, seus irmãos, suas esposas, seja Senhor, a família dele, Pai, começar por ele, Pai. Sobrenatural, Pai, o sobrenatural na vida dele, em nome de Jesus. Eu também oro pelo meu irmão, seu guarda, seu grandemente, espiritualmente, derrame sobre ele todos os seus dons espirituais. Deus, obrigado. Que cada vez ele cresça mais e mais na tua presença, em santidade, justiça, verdade, para que ele seja completo de tua presença. Eu creio em Deus. Amém. Pelo Guia, Davi, lá no Espírito Santo, pelo Duda, Larissa, essas filhas, sobrinhas.
Espírito de Deus. Meu Deus, pode sentar, querido. Nós. Quem não veio quinta-feira aqui, eu quero te encorajar a procurar a Maria Fernanda e o Bahia ali, e a Paulinha, durante a semana, e pedir para gravar o CD. A palavra foi muito importante. Quem veio quinta-feira foi muito confrontado e abençoado. Eu quero que você pense sobre isso. É uma palavra muito importante para esse momento que a igreja está entrando. A igreja está entrando no nível de relacionamentos, querido. Toda vez que nós entramos no nível de relacionamentos, seja entre amigos, seja entre irmãos, seja na família, quando tu decide, eu vou levantar minha casa com o Senhor, quando tu faz isso, você pode esperar a oposição, amigo. O inimigo vai bater palma para você, que você está fazendo tudo certo. Pense sobre isso. Deus está levantando a igreja dele. Agora, essa semana, queridos, eu fui muito, como é que se diz? Não é confrontado, fiquei muito tocado, porque Deus me deu uma palavra há 10 anos, há 5 anos atrás, você sabe muito bem disso. E eu confesso para vocês, eu estava andando com essa palavra dentro do meu coração, como Maria, até compartilhei com vocês algumas vezes, mas essa semana Deus levantou pessoas de outro estado, de outro tempo, pessoas que estavam falando já sobre isso em outro tempo e trouxe ao meu coração. No momento exato, que eu já falei para você, eu não fico achando uma palavrinha legal para dizer para vocês no domingo qualquer. Eu não venho aqui para dizer alguma coisa para você sair daqui melhorzinho. Não, eu quero que Deus fale a palavra que Ele precisa falar para que as nossas vidas sejam dirigidas por Ele. Deus está levantando uma nova geração. Todos estão ouvindo. Só tem um problema, queridos, que não é um problema, mas é uma responsabilidade. Essa nova geração já está entre nós. Todos estão ouvindo? Isso não significa que os idosos, ou as pessoas de meia idade, ou as pessoas que estão casando agora, que você não é importante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por muito tempo eu tentei equalizar isso, tentei botar um paninho quente aqui, um ajustezinho ali, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E Deus levantou essa semana pessoas para ministrar na minha vida de uma forma poderosa. Irmãos, eu quero que você pense sobre isso. Salmo 145, versículo 4, não precisa abrir não. Ele diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Vou repetir. Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, Deus. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Mas veja bem, querido, anunciar o quê? Qual é a parte desses atos poderosos que Deus quer que a gente anuncie? O que as gerações que estão aí estão precisando de nós? Que a gente vem aqui fazer sermão? Que a gente fica dizendo a paz do Senhor, só para os irmãos? O que a gente tem que anunciar? Veja, o Salmo 145 fala sobre algumas coisas. Ele diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, Deus meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos, cada dia te bendirei, louvarei o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, e outra geração anunciará as tuas proezas. De geração em geração falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras incríveis eu vou falar, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso, benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para os teus, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras, Deus, te louvarão, ó Senhor, e os teus filhos dirão de geração em geração. Preste atenção, querido. Veja, uma geração contará para outra geração
a grandiosidade dos teus feitos. Mas o que é mais importante anunciarmos para gerações futuras? O que de mais importante tem? Aqui nós falamos de coisas lindas, sobre a grandeza de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, os feitos de Deus estão ao nosso redor. Nós estamos cercados pelas obras de Deus. Ele está dizendo, uma geração vai contar uma outra geração, mas o que é mais importante anunciarmos para as gerações que estão aí? Aonde podemos estar falhando nesse aspecto? Será que nós estamos transferindo, dizendo para uma nova geração que está aí sobre religião, sobre religiosidade? Será isso? Será essa a nossa incumbência? Mostrar como nós podemos fazer cultos bonitos na igreja? Será essa a nossa função principal? Como nós podemos construir templos bonitos e fazer eventos maravilhosos? Será isso que Deus tem para nós? Aonde podemos estar falhando? Joel fala, olha que Joel fala em Joel 1:3, deixa eu abrir aqui para você ouvir. Joel 1, versículo 3, ele fala aqui: fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Em outra tradução diz: contem aos seus filhos o que aconteceu com vocês, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração que virá. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? A pergunta é, o que é que nós estamos contando para as gerações? O que eu estou dizendo para os meus netos? Para os meus filhos eu já falei, amigos. Cada um agora tem que viver sua vida e falar para os seus filhos, mas eles estão falando já para os meus netos, mas a Bíblia acabou de dizer que os meus netos vão dizer para uma outra geração. Isso me faz pensar, o que é que eu estou dizendo para uma nova geração que está ao nosso redor? E a gente pensa logo nos jovens da igreja, a nova geração que é a geração do futuro. Não estou falando disso não. Que geração é essa? Olha outra palavra. Nossos jovens terão visões. Joel 2:28, ele não está falando somente de um tempo. Joel 2:28, ele está falando de um Pentecoste. Ele está falando depois que Jesus vier nos buscar, quando ele descer conosco, depois de 7 anos da grande tribulação, ele está falando que vai derramar do seu espírito novamente. Preste atenção. E está falando também do governo milenar, onde o poder de Deus vai ser absoluto sobre a terra, com Cristo reinando da Jerusalém. Então, veja bem, os nossos jovens terão visões. Então isso não diz respeito para nós, porque para Israel, não, queridos, em Cristo Jesus, o Espírito Santo já vem em Pentecostes, e até hoje, todos aqueles que tomarem uma decisão de dizerem: Jesus, entra na minha vida, entra no meu quarto, me ajuda nos meus estudos, me ajuda com o meu caráter, me ajuda na minha sexualidade, me ajuda na minha verdade, Deus entra com poder para transformar as nossas vidas. Diga, com poder. A gente pensa em poder logo. Não, com poder. Poder realizar. Não só um poder de força, mas um poder de capacitar. Deus entra para você poder. Quantos estão entendendo? Eu estou falando isso de mim, então. Deus entra para você poder, com o seu poder, para você poder na terra. Aí as pessoas estão vivendo uma vidinha desse tamaninho com Deus nas igrejas. Só que ao nosso redor existe uma geração. Mateus, ele fala: eu te asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Quando ele falou isso aí? Quando ele está falando sobre a grande tribulação. Ele está falando que não passará essa geração. Que geração? Nós? Não. A geração que viu a figueira florescer. A geração que viu os sinais e prodígios que estavam determinados para esse tempo, que já estão aí. Jesus Cristo está voltando. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. E não, venha para a igreja, vai te arranjar um namorado. Você vai ter vários amigos na igreja e vários inimigos também. E vários problemas também. Porque onde tem pessoas, tem problemas, amigos. E nós vamos aprender a conviver com isso.
num clube Miguel Pereira, se tu brigar com alguém, tu vai embora e nunca mais volta lá, ou nunca mais fala com a pessoa. Na igreja, tu tem que conviver com ela. Aí ele está cantando louvor, ele vai dar um aviso, aí você é obrigado a amar o teu irmão. Só Deus para nos tratar plenamente assim. Só Deus para nos dar coragem para enfrentar um trem desse. Eu quero te dizer, queridos, eu asseguro a vocês, diz o Senhor, Ele está falando da segunda volta. Não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Não passará. Não tem nada a ver conosco. Nós vamos ser arrebatados. Mas aqui está falando da segunda volta de Jesus. Queridos, há uma geração nova. Ela não virá, ela está entre nós. Quantos estão ouvindo? E talvez você pense, o meu filho, que já tem 20 anos, vai ser um servo de Deus. Amém? É uma nova geração. Só que você vai ficar chocado com o que você vai ver. O que é, como é, quando o Ronaldo chegou aqui e deu um aviso, honestamente, quantos de nós aqui nos envolvemos com o ministério infantil? Quantos de nós olhamos para isso como uma atitude correta? Quantos de nós valorizam, enquanto nós estamos aqui sentadinhos confortavelmente, tem gente lá dando aula para as crianças? Quantos de nós se importam com aquilo que está sendo dito lá? Quantos de nós, como pais, avós, pegam aquilo que está sendo dito e veem com seus olhos, e acrescentam, e leem as histórias, e comentam com seus filhos? Quantos de nós valorizamos o que nós estamos fazendo na casa do Senhor com as crianças? Eu quero passar um vídeo para você. Eu quero que você preste muita atenção. E eu vou te dizer, irmão, presta muita atenção, porque tem que ler rápido. E isso para jovem é mole, porque eles conseguem, enquanto eu estou pregando, passar mensagem no culto. Então, querido, é rapidinho. Pum, 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 pum. Eu quero que você preste muita atenção. É em inglês, mas tem tradução. Mas se você não prestar atenção, você não vai conseguir. Então, se você não está enxergando, vem aqui para frente, porque você vai ser abençoado demais por esse trabalho aqui. Solta aí o... Será que daqui a 10 anos nós vamos fazer diferença? Deus me deu essa palavra há 5 anos atrás. Eu entendi de tantas formas, tá? Alô? Find a laughing, singing and Find us earthly, lying, fighting and crying. You'll find us in homes, in schools and in clubs. You'll find us on the street and in churches. We are your children, your youth, and your responsibility. The pressure of the culture continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder to hear the message of God's love. Now is the time for shining the spotlight on the children and youth in our world, for telling the gift. We don't need religious programs. We don't need more events or church camps. We need a church that will care for us and build us in a wide variety of ways into the family of God's people, full of life and fun. we want and need opportunities to minister to others in ways appropriate to our age and experience, our ability and gifts. We are the circles of training, not circles of waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do with perfect peace to reach us? Please set aside the differences and let us where we are. Will you teach us how to live? We are within your grasp. Please take time to share past with us. Probably 10 minutes, I'll be 27. In 10 years, I'll be 60. I'll be 21. I'll be 25. In 10 years, I'll be 21. I'll be 19. I'll be 26. I'll be 20. In 10 years, I'll be 19. In 10 years, I'll be 24. In 10 years' time, I'll be 22. I'll be 27. I'll be 21. I'll be 22. Question is, The question is. question is, Question is. The question is.
The question is, in 10 years, will you have made a difference? Eu já entendi isso de muitas maneiras. Eu já achei que era para acrescentar 2, 3 pessoas maduras na casa do Senhor. Eu já achei que era para fazer assim um ajuste para valorizar um pouco mais as pessoas que estão sempre conosco. Eu já pensei muitas coisas, mas isso me faz pensar como é que eu estou treinando jovens, adolescentes e crianças para daqui a 10 anos. Para mim, a palavra que Deus me deu, faltam 5 anos. E eu olho o que ele falou ali, será que daqui a 10 anos você vai estar fazendo diferença? E eu olho e vejo que eu não fiz ainda. Eu não fiz o que Deus mandou ainda, eu não consegui, eu não estava decodificando o que Deus queria fazer nesse lugar. Mas quando o Ronaldo estava dando aviso aqui, ficou claro para mim. Quando a gente vai falar do Ministério de Crianças, parece que nós estamos pedindo esmola. Parece que a gente está pedindo, sabe? Se você puder, irmão, dá R$5. Pô, mas não esquece não. Pô, quando der, trouxe, meu irmão. Pô, esqueci, pode dar semana que vem. Pô, não, tudo bem, irmão, pode dar. Mas se a gente falar, pô, vamos fazer uma viagem, pô, vamos dar um jeito. Pô, vou gastar quanto? Vou gastar uns 300, 500, R$1.000, 5.000. Para isso a gente dá um jeito. Vamos fazer um acampamento de carnaval, é 200 pratas por pessoa, isso a gente dá um jeito. Quer dizer, a gente está sempre fazendo coisas para adultos. E para as crianças, a gente faz muito pouco. Porque a gente acha, no fundo, que aquilo ali não é tão importante. Afinal de contas, só que, veja, irmão, a pergunta que não quer calar é essa. 27% da igreja são crianças. Sabe o que significa isso? Numa igreja de 100 pessoas, 27 são crianças. Numa igreja de 200 pessoas, 54 são crianças. Nós temos esse número aqui na igreja. Não chega a 54, mas deve ser umas 40, talvez. Marta está aí, não. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né, Marta? Uns 30, 40 crianças. Está entendendo, irmão? Então, veja bem, a gente gasta muito tempo com muitas coisas para nós, adultos. E eu não estou falando que não precisa, de que não é bom. Não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando que está na hora da gente contemplar as crianças. Está na hora da gente olhar e ver como é que nós vamos fazer esse negócio. Numa casa, a gente gasta muito tempo restaurando, tentando restaurar uma casa. Quem faz obra aqui sabe o que eu estou falando. É muito mais fácil você construir uma casa do que você consertar uma, para você morar confortavelmente. Você pegar uma casa velha e fazer ela do teu jeito é muito mais difícil do que você comprar um terreno e você construir uma casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito mais fácil você trabalhar com as crianças que aceitam tudo, inclusive o que o mundo dá, do que você pegar, e eu não estou dizendo que nós não vamos fazer isso, pessoas que estão há muito tempo, idosos ou casados há muito tempo, que estão dando problemas nas suas relações há muito tempo do mesmo jeito. Você vai investir e daqui a pouco está com problema, vai investir, daqui a pouco está com problema, vai investir, daqui a pouco está com problema, e a gente gasta o tempo todo nisso aí, e as crianças ficam relegadas a um segundo plano. E eu não estou falando que nós não vamos gastar tempo com isso, eu só estou dizendo, e as crianças? E a nova geração, e os adolescentes, e os jovens? Por que a gente está diferenciando isso dessa forma? Só, irmãos, que o inimigo já sacou isso. Hoje, a maioria das crianças tem um celular. É verdade ou é mentira? Eu estava lá no aniversário do Jorge, da tia Leda, aí estava lá a filha da Lucimar com a Luísa, estava lá pegando um celular, mas aí ela falou assim, não, mas eu quero eu não quero só um celular, eu quero não, que Android, irmão, sai fora. Eu quero um smartphone. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Talvez a tua criança ainda nem sabe o que é isso, mas eu quero te dizer, essa nova geração já está, a minha neta chega aqui, que deixa celular. Não sabe nem falar direito, mas ela já sabe abrir o joguinho e jogar. Quantos estão ouvindo? Essa geração é muito diferente da nossa, amigos.
A questão é, nós estamos indo aonde elas estão? Nós estamos atentos aonde elas estão? Veja, se você perceber, Dia das Crianças, pode perceber, agora é smartphone, tablet, é tudo para criança, celular. E sabe por quê? Eles já sacaram que é mole, vender para criança é mole. Ela fala, olha o celular, pai. E ele, pum, dá. Sabe por que dá? Porque acha que está fazendo um bom negócio. Todo mundo tem, aí você vê a sua filha com o celular, fala, olha, eu fiz um gol, aí você fica todo orgulhoso, né? Usou ali o celular. Aí você vê as crianças todas com o celular, o seu também, você fala, filha, não fica muito tempo no celular. Aí fala com o outro, essas crianças são fogo, né? Só que isso tudo é orgulho, porque nós queremos dar para os nossos filhos o melhor, mas a pergunta que não quer calar é, será que isso é o melhor? Deixa eu te dizer uma coisa, queridão. Os smartphones, a maioria deles já vem hoje com aplicativos para Facebook e Orkut direto. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Você não sabe nem o que é Orkut, né? Alguns pensaram que é iogurte. Não, não é iogurte, é Orkut. Então, é porque eu ainda tomo de vez em quando iogurte. Como estão ouvindo? Tem outra coisa agora, o que é? WhatsApp. Instagram, estragando. Está estragando as crianças. Esse negócio está estragando as crianças. Agora, veja bem, eu não estou aqui, irmão, dizendo que eu sou contra. Veja bem, a questão é, como é estar no mundo, escuta, como é estar no mundo que oferece tanto? Se você que é adulto e eu, a gente também está no mesmo peleja, mas pensa só na vida de uma criança. Como é estar no mundo que oferece tanto e não nos deixarmos moldar por ele? Como é que se faz isso? Se você e eu temos dificuldade, já falei aqui algumas vezes, eu sou da época que quando alguém ligasse na hora do almoço, você nem atendia. Eu sou da época que duas pessoas conversando e um telefone tocando, ninguém interrompia, te falava, tem uma pessoa no telefone, só estivesse morrendo. Hoje em dia, querido, você pode estar falando qualquer negócio, é uma falta de respeito. Espera um minutinho. Oi, eu vou sim, não sei, Falta de respeito, falta de educação. Falta de educação, querido, não é nem espiritual, não. Nós estamos conversando uma coisa... Espera aí, sabe o que significa isso? Eu também sou importante. Fala, irmão. Aí desliga. Ai, meu Deus, eu tenho que desligar o celular. Sou tão importante, sabe? A questão, querido, se nós estamos vivendo isso, tu imagina uma criança. Uma criança, querido, não aprende pornografia com 4 anos de idade, mas uma criança que ganha um celular, com um smartphone, entra em qualquer site pornográfico que você não precisa entrar. Você agora está ali e oferece. Você não abre uma página de pesquisa no Globo sem que apareça uma mulher. Google, que for. Tenta entrar. Se você não entra, lógico que você vai fazer as suas escolhas. A questão não é essa. A questão, será que os nossos filhos de 4 anos, 6 anos, 8 anos, já têm capacidade de discernir o que tem que fazer e o que não tem? Se nós que somos adultos somos tentados, para pensar. Para pensar, meu irmão. Nós queremos dar porque a gente acha legal. Veja bem, é bombardeio geral, não tem para onde correr. E não é só celular, não. A TV também. TV também, amigo. Novela, nojento. A pessoa não tem o que comer, mas está vendo aquelas pessoas ricas, todas lindas, com aqueles penteados tudo bonito, aquelas roupas tudo bacana. Está vivendo a vida dos outros, mas não está vivendo a sua vida. Novela. Futebol não, futebol é legal, eu acho que é bacana. A gente precisa de uma válvula de escape, né? Os homens precisam. Mas novela, irmão. Agora vai começar aquela mulher lá, Odete Reutemann, de novo, matando todo mundo. O Rebu. Aí, tá vendo? Tu tá ligada, né, Didi? Tá certo. Então, queridos, não tem para onde correr. Nós estamos ouvindo? Vamos fazer o seguinte, todo mundo vai rir
e olhar para frente, ninguém vai perceber que a gente está no meio dessa enrascada, tá bom? Eu vou falando aqui, pode rir à vontade, olha para frente, ninguém está percebendo que você está também nisso aí, viciado em celular, viciado em televisão. Só eu. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui com uma pessoa, falando sobre a televisão aqui, da coisa, e o irmão me ligou depois propondo botar umas caias aqui para os vigia. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus está voltando, meu filho. Agora nós somos cabeça, tronco, membros, celular e TV a cabo. Essa é a nossa definição de ser humano. Cabeça, tronco, membro, celular e TV a cabo. Nossa conexão é TV a cabo. As pessoas estão viciadas nisso aí. Queridos, eu adoro televisão, gosto muito de ver TV. A questão não é essa. Nós talvez tenhamos condição de discernir certas coisas, mas as crianças têm. As crianças têm condição de discernir que o Bob Esponja é boiola, mas é assim mesmo? Eu não tenho mais filho, mas eu tenho netos. Como estão ouvindo? Eu não tenho mais filho, mas eu tenho neto. E o comportamento do Bob Esponja é altamente homossexual, induzindo as crianças a ter aquele ataque de pelanquinha, nervosinho. E a gente não para perguntar a nós mesmos se é isso aí mesmo. Tem que ser assim mesmo? Será que não está demais? Será que a gente não tem que parar? A questão, querido, não é dar um celular ou não deixar ver televisão. A questão não é isso. A questão, e as coisas de Deus? É um bombardeio geral. O Paulo falou, quem vai me livrar de mim mesmo? Paulo não tinha celular, ele não tinha internet, Paulo não tinha televisão, não tinha teatro, cinema, não tinha show gospel, ele não tinha show do mundo, ele não tinha cachaça na rua. Paulo está dizendo, pô, cara, eu estou passando o maior sufoco, quem vai me livrar de mim mesmo? Eu estou cheio de vontade. E ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo na minha vida, graças a Ele. Ai de mim se eu não colar com Jesus. Quantos estão ouvindo? Então, queridos, esse bombardeio só tem uma saída, é através de uma relação verdadeira, pessoal com Deus. Vocês estão ouvindo? Não tem outro caminho, não adianta vir na igreja, não vai resolver o nosso problema, não adianta ficar de joelho no milho, não vai resolver o teu problema, ler a Bíblia 30 vezes, não vai resolver o teu problema. Você precisa de relacionamento pessoal com Deus. Se você, pai, tem, não resolve o problema da sua filha, da sua esposa ou da sua casa. Você tem que ensinar o teu filho no caminho. Joga o jogo, mas fala a palavra. Joga o jogo, mas dá direção. E todas as vezes que você errar, diz que você errou. Ensina o teu filho o caminho da humildade. Jesus não está pedindo você ser perfeito, infalível. Ele está pedindo para você ensinar os preceitos dele. Vocês estão ouvindo? Eu acho que eu estou exagerando. O pastor está exagerando. Exagerando, rapaz. Eu não estou falando para você sair das escolas. Saiam das escolas. A escola da Marcinha é a escola evangélica. A maioria que está é ímpio. Por quê? Porque eles olham e falam assim, cara, que a vida está confusa, mas, cara, tem um negócio diferente ali. Entendeu? Mas talvez o teu filho está na escola pública, porque você não pode pagar, não tem problema nenhum, irmão. Veja bem, queridos, eu não estou falando para você largar o seu emprego, porque só trabalho com ímpio, não dá para mim, Deus vai me abençoar. Não estou falando para você fazer loucura. Não estou falando isso. Até porque, se nós sairmos desses lugares, quem vai pregar o evangelho? Quem vai pregar o evangelho? A Marcinha prega o evangelho para um monte de macumbeiros, de espírita, de ímpio. Eles nunca imaginaram que eu ouvi o evangelho. Agora, os nossos filhos estão nas escolas públicas, os nossos netos, eles estão falando a palavra com o seu viver. Não estou falando de abrir a Bíblia no meio do cabelinho todo arrumadinho e falar, Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que nossos filhos estão falhando nessa missão? Agora, a falha dos nossos filhos são as nossas falhas. Veja bem, querido,
Só através de uma relação verdadeira e pessoal com Deus. Então, a resposta para isso é muito simples, é brilhar no meio de uma geração ímpia. Ou a gente vira crente de verdade, ou a gente faz isso que o Wagner está falando com o Bruno aqui. Agora, fala a verdade, o que é mais fácil? Dar 10 quilos de arroz ou entregar as cestas pregando o evangelho num domingo calorento? Muito mais fácil dar 10 quilos de arroz. É muito mais fácil dar 10 quilos de arroz do que você encarar uma rua. E essa semana aqui eu vi esse testemunho de Jeová varrendo essa rua aqui. Critica, irmão? Mete o pau neles. Mete. Mas tu faz o que eles estão fazendo? Ainda que vai dar um engarrafamento na hora de entrar no céu, porque só vai entrar 122 mil. Eles já são 1 bilhão de pessoas na Terra. Dá uma confusão. Não importa. Mas eles estão pregando. Sabe o que eles estão fazendo? Transmitindo de uma geração a outra geração. E nós, o que é que estamos fazendo? Ah, sei lá, estou tão desanimado. Tem hora que eu tenho vontade, tem hora que eu não tenho. Sei lá, a igreja está assim. Às vezes eu penso que não é para mim. Aí tu fica nisso, sabe? Correndo atrás do rabo. A vida inteira. Sabe por que faz isso? Porque não vive a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? A transmissão sua para o seu filho falha. Por quê? Porque você quer transmitir ordem. Mas filho não aprende por ordem. Filho aprende por exemplo. Ensina o teu filho no caminho que você anda, e aí ele não vai se afastar desse caminho. É, pastor, por isso que eu deixo ele aqui na igreja, entendeu? Tem pais que falavam aqui para mim, não, eu não vou não, mas eu nunca impedi. Pô, o cara é bacana pra caramba, né, cara? O cara é firme, hein? Eu não vou não, mas eu nunca impedi. Como se fosse uma virtude, né? Uma grande virtude. Que virtude, irmão? Teu filho olha para você como exemplo. Tem pais ou mulheres na igreja que não conseguem engrenar a primeira porque o filho está olhando para o pai ou para a mãe. O pai na igreja é uma bênção, mas em casa é um cavalo. Pastor, eu quero falar com você assim, que aquele negócio que você falou na igreja, meu pai está fazendo lá em casa não. Lá em casa ele não é assim não. Lá em casa ele não está vivendo isso não. A resposta é muito simples. Ensina o caminho do teu filho no caminho que você anda. Ensina lá. Como é que é? Como é que é? Tu é orgulhoso? Seja humilde. Tu é brigão? Seja simpático. Seja apaziguador. Tu xinga? Para de xingar. Teus filhos estão em volta aprendendo todos os palavrões que tu... Aquele não vai para... Estão ali ouvindo. Estão ouvindo. Não adianta dizer depois, foi mal, mamãe estava nervosa. Tudo bem, mamãe, vai tomar também. Desculpe, titio estava nervoso e bêbado. É? Vem cá, meu irmão, olha só. Não dá para tu vir aqui em casa bêbado, não. Por quê? Não, porque não é questão de religião, é por causa do exemplo, cara. Os caras te amam. Aí vem aqui você, aí, titio trouxe bola aí. Não, aqui não, companheiro. A gente não precisa dessa bola. Essa bola é furada. Eu quero dizer para você, amigão, que talvez não entenda um pouquinho disso que eu estou falando. Vocês esperavam eu pegar um texto bíblico e dizer um monte de coisa bonita. Eu estou falando um monte de coisa bonita de Deus. Se Jesus viesse aqui, Jesus não andava com a Bíblia embaixo do braço num discurso, não. Jesus pegava o cotidiano das pessoas e falava, meu irmão, presta atenção aqui, pá. Se Jesus viesse hoje, ele ia falar sobre celular. A pregação dele ia ser sobre celular. Te garanto. Nós somos a igreja que Jesus disse que não tiraria do mundo. Então não é tirar as crianças da escola, porque na escola tem muita influência. Ensina o teu filho a guerrear dentro da escola. Ensina o teu filho a botar em prática o que ele aprende na igreja. Ensina o teu filho a botar em prática o que você vive em casa. O que você experimenta com Deus. Ensina o teu filho, que aí ele vai vencer na escola, vai vencer no trabalho, vai vencer na pós, vai vencer no campo de trabalho, vai vencer no desemprego, vai vencer na abundância, vai vencer nos dias difíceis. Ensina o teu filho no caminho que você anda. Quero pedir perdão a você,
Papai bateu na mamãe ontem porque ele estava nervoso, perdi o emprego. Ah, é? Pede perdão mesmo, meu irmão. Pede perdão mesmo. Agora, Jesus falou, vai e não faz de novo. Vai e não faz de novo, porque senão tu vai criar um filho que faz também. Se a gente sair dos lugares de conflito na sociedade, quem é que vai pregar o Evangelho? Quem é que vai dizer quem Deus é? Se você não quiser encontrar os teus parentes no fim do ano porque eles têm boca suja, quem vai dizer e fazer a diferença no Natal para eles? E dizer, eu tenho uma palavra aqui nessa noite. Então vamos ficar de pé, aleluia. Tu vai ganhar pernilzada e presunto na cabeça. Não, querido, que essa palavra saia do teu coração, mas que as pessoas vejam que você vive ela 364 dias do ano e no Natal também. É isso que está faltando para a igreja. A igreja tem que ir para o campo de batalha. A igreja tem que expor, botar o peito para bater. E todas as vezes que nós errarmos, e eles disseram, pô, tu ainda é crente, sou crente e vacilei, mas me perdoa. Há esperança para isso, igreja. A juventude está ao nosso redor observando o que nós estamos fazendo. Que tipo de comportamento é esse? Vai na igreja hoje? Não, papai, não. Hoje papai está cansado. Vai na igreja? Não, mãe. Não, mamãe tem que fazer um monte de coisa aqui. Pai, vamos ler a Bíblia? Não dá porque eu estou atrasado. Pai, olha o que eu fiz na escola, na classinha lá da igreja. É legal. Pô, pai, você nem olhou. Não, olhei sim, cara. Não, legal. Peraí, deixa só acabar o jogo, que aí eu olho com calma. Queridos, nossos filhos estão igual essas crianças aí. Nós estamos perdendo essa geração. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu olho isso olhando para os jovens e adolescentes dentro da igreja. E para os adultos também, mas jovens e adolescentes é mais fácil. Eles não conseguem, eles estão assim... Não é porque eles são ruins, não, irmãos. Eles são fruto do meio. Eles são fruto de um meio que nós não estamos conseguindo fazer a diferença. Você vai entender isso já já. Você vai entender isso. Tem que haver diferença. Diga comigo, tem que haver. Diga para o teu irmão, tem que haver diferença na tua casa. Diga para o teu irmão, olhando no olho dele, tem que haver diferença na tua casa. A nossa casa precisa viver isso que eu estou falando com Deus. Os nossos filhos, os nossos netos precisam dessa consciência de luta. Quantos estão ouvindo ainda? Está cansativo? Dói mesmo. Os nossos filhos precisam ver que nós estamos lutando, que nós estamos, quando a gente erra, a gente conserta. Nós estamos tentando, nós perseveramos, nós cremos. Sabe, tem crianças que não querem saber da igreja, sabe por quê? Porque ouve os pais conversando sobre as falhas da igreja, na hora do almoço. E aquela irmãzinha, Aí você pensa que a criança é idiota, que está ali só no... Mas ela está ali. Mãe, por que a tia é idiota? Mãe, por que a tia brigou com o marido dela? Mãe, é verdade que o Leozinho vai ficar sem mãe e pai? Porque está ouvindo você falar na mesa. Eu não estou falando você mentir para o seu filho, não, mas tem assuntos que a criança não tem que entrar. A gente tem que perceber isso. Eu sou da época em que a televisão acabava 10 horas da noite. O último programa era Célia Biar com um gato, que ela falava com um gato, Zé Roberto, o nome do gato. Oi, Zé Roberto, tudo bom? Ah, tudo bem. Só os mais velhos aqui sabem o que eu estou falando. A dona Terezinha já deu uma rezadinha, porque ela sabe. Cláudio, Maria José, né? Aí ela falava, Zé Roberto, pegava e anunciava o último filme, 10 horas acabava a televisão. E eu pensava, olhando para o céu, será que um dia vai ter até meia-noite? Sabe o que acontece, queridos? Nossos filhos, nossos netos assistem televisão até as 3 da manhã hoje, assistem qualquer coisa que passar na televisão.
E entre um filme legal, que a gente acha que esse aí dá, passa o Big Brother, entendeu? Aquelas mulheres tudo... Aí você pensa, não tem nada a ver. Aí amanhã ele está vendo Globo Esporte, porque Globo Esporte pode. Aí aparece o Big Brother. Aí, paredão, aí, vai ver agora. Aí aparece a mulher lá, tudo. Aí, você que pensa que ele não associa, queridão. As crianças ali estão tudo rindo. Mas eles sabem muito bem o que eu estou falando. Vocês que pensam que eles não estão entendendo. E vai para a escola e todo mundo fala daquilo. Então, se tu cortar o celular, se tu não deixar ver TV, tem a escola. A questão não é o mundo em que eles vivem. Jesus disse, Pai, eu peço que o Senhor, não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, eu peço para o Senhor guardar eles do mal. Mas como, Jesus, que eu posso fazer um negócio desse? Como é que eu vou fazer esse negócio? Eu vou te dizer como. Santifica-os na palavra. Santificar, agora o meu filho é de Deus, ele vai para a escola, lá todo mundo é com capeta, lá vai ele assim. A menininha com a saia até aqui embaixo, assim, branca, cabelo escorrido. Ensina, irmão, ó, senta com seu filhinho na cama. Como é que foi na escola hoje? Espera aí só um pouquinho que vai passar agora o replay. É só o gol, depois a gente conversa. Entendeu, irmão? Eu não estou falando de você para te expor, não, estou falando de mim também. Senta com teu filho. Sabe por que ele diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar? Porque o cara ia daqui até Japeri com o filho, porque não tinha táxi, não tinha trem, não tinha avião, não tinha Asa Delta. O cara tinha que ir para Japeri. Então vamos embora, filho. Ensina o teu filho no caminho que vai andar. Ele vai daqui a Japeri. Tu acha que ele vai falar o quê? Daqui a Japeri sobre o coitado do Neymar, coitado do Neymar, coitado do Neymar. Chega lá, tu já não aguenta mais. O cara está ganhando só 1 milhão de euros por mês, cara. Coitado do Neymar. Lógico que eu estou chateado, que eu estou triste, vai fazer falta, mas ensina o teu filho quais são os maiores valores que você pode deixar para ele o dia que tu for embora. Aí o pai ia com o filho falando, pô, tu filho, tu lembra daquela história do Davi, que veio o gigante com ele? Pô, tu pode imaginar o que ele pensou? Pô, pai, já pensei nisso mesmo, sabe? Pô, mas eu acho que, pô, pode falar o que tu acha, tem tempo. Vamos gastar tempo. Pode falar o que tu pensa. E por dentro tu pode falar, que abobrinha, mas não importa, ele está falando. E quem fala, também recebe. Sabe por que muitas crianças, outro dia eu ouvi uma psicóloga falar isso aí, tem crianças que mordem, né? Sabe por que morde? Porque ela fala muito. E quando ninguém quer ouvir ela falar, ela... Ela tem uma crise e morde, porque não consegue falar. E tem gente que é assim também. Isso aí fica para vocês pensarem aí. Já estou terminando. Diga, a minha casa. Não, diga com convicção, irmão, senão não vale a pena nem eu estar aqui, nem você. Diga, a minha casa precisa da consciência de que eu estou lutando. É tudo que Deus precisa de você. Deus não precisa de você mais forte do que Davi. Alguns homens oram assim, Deus me dá força de 10 leões. Para quê? Para tu edificar o seu reino na terra ou para servir a Deus? 1 leão já basta, o da tribo de Judá. Só um já serve. Agora a gente pede coisas para Deus que nunca vai usar para Ele. Deus não vai te dar isso. Então, queridos, tem que fazer diferença, tem que haver diferença. A nossa casa precisa viver esse ponto com Deus. Por que nós estamos vivendo aqui? E por que nós estamos vivendo aqui na igreja, por exemplo? Seria uma grande burrice você vir no culto e não prestar atenção, ficar questionando o que eu estou falando, distraído, mexendo no celular. Burrice. Para quê? Nós precisamos parar para pensar o que eu estou fazendo aqui e com Deus. Porque sem essa consciência, querido, nós vamos cair nos mesmos erros que o Davi, por exemplo. Davi era um cara que a Bíblia diz que ele tinha um coração como o coração de Deus, mas ele perdeu uma geração inteira. Todos os filhos de Davi
se arrebentaram. Um irmão matou o outro se voltou contra ele. Então eu quero te dizer, e Davi tinha um coração como o coração de Deus, mas na área familiar ele vacilou. Se nós não queremos passar por essa situação de ruína na nossa casa, a gente olha para o exemplo de Davi. Onde é que Davi falhou? Ele não gastou tempo com os filhos dele. Davi gastou mais tempo na guerra. De guerra ele entendia, Absalão era guerreiro. Agora, de família, nenhum deles aprendeu. Será que nós estamos falhando com essa nova geração? Será que nós estamos o tempo todo nos ensaios, na igreja, mas em casa não é correspondente ao que a gente ouve na casa do Senhor? O que fazer então, pastor? Como é que eu faço com isso? Como eu posso reverter um quadro desse na minha vida, na minha casa? Calma! Romanos 12:2 diz, não se conforme com esse mundo, não se amolde a esse mundo, não deixe o mundo dizer que você não pode viver sem isso, não deixe o mundo dizer que você tem que viver do jeito que ele diz. Tenha coragem, encoraje-se no Senhor. Davi aprendeu isso, com todos os vacilos dele. Por que ele tinha coração como o de Deus? Ele voltava para Deus. Então Davi escolheu se encorajar no Senhor. Então, encoraje-se no Senhor, transforme seu entendimento, não se conforma com esse mundo. Se você quer reverter o quadro na sua família, na sua casa, na sua própria vida, muda a sua estratégia, vem para a igreja, mas vem para o Senhor. Encoraje-se no Senhor, pega a palavra de Deus para a sua vida. Toda a palavra que eu dou aqui é para mim, toda, não tem nenhuma. Essa que eu estou pregando aqui é muito para mim, muito. Não é pouco não, toda a palavra que você ouve não é para o teu tio. Ai, aquele cara precisa ouvir, meu marido que tinha que estar aqui, minha esposa, os meus filhos. Não, essa palavra é para você. Talvez não seja tanto hoje, talvez você seja solteiro e não entenda, mas você vai casar, talvez você não entenda certas coisas, mas Deus está preparando o seu caráter. Então, primeiro ponto, se você quer reverter, não se conforma com esse mundo, não toma conformidade desse mundo, não entra na forma desse mundo. Segunda coisa, assuma que você também pode influenciar uma geração. Assume isso. Isso não é um privilégio de pastor, isso não é uma atribuição de um líder de jovem, isso não é uma atribuição de uma pastora, ou de presbíteros, ou diáconos, isso é uma missão de todos nós. Todos nós estamos comissionados para influenciar uma nova geração. O pior ainda, eu vou dizer, todos nós influenciamos uma nova geração. A questão é como? Como é que nós estamos influenciando? Do jeito de Deus? Ou meio de Deus e meio do meu jeito? Pastor, eu não sou perfeito. O jeito de Deus não conta com ninguém perfeito. O jeito de Deus aperfeiçoa você quando você é humilde, para não usar esses argumentinhos. Eu não sou perfeito. Se eu não sou perfeito, eu quero mudar. Se as coisas na casa não estão bem, eu vou sentar na mesa para falar. Porque senão, querido, dentro da casa do Senhor, está cheio de gente assim. Como é que eu posso mudar então? Como é que eu posso influenciar uma nova geração? Eu vou te dar alguns passos. Primeiro, através da tua mudança de mente. A Bíblia diz, transformai o vosso pensamento. E eu não sou burro, eu fiz uma faculdade, eu estudei o 2º grau, eu fiz curso, eu fiz pós, eu fiz depois. Transformai o teu pós pela palavra de Deus. Porque se o teu pós está acima da palavra de Deus, você está se enganando. Se o teu canudo te põe acima da palavra de Deus, você está se enganando. Se a tua riqueza te põe acima da palavra de Deus, você está se enganando. Se a tua beleza te põe acima da palavra de Deus, você está emburrecendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do seu entendimento. O que é isso? Agora eu falo igualzinho a Bíblia. Não, todas as vezes que eu perceber um erro, todas as vezes que eu for exortado, todas as vezes que eu for encorajado, toda palavra que eu vi, eu vou olhar para ela e dizer, de que forma isso pode transformar a minha vida? Isso é bom, isso é gostoso, isso é bom viver com Deus. Porque se não for isso, querido, é religião. Eu venho olha, condeno, discordo, critico. Não, toda palavra é boa para edificar as nossas vidas. Primeira coisa, mude a sua mente. Segunda, através da relação prática da vida com Deus.
A Bíblia diz que a gente erra por não conhecer a palavra. E, ponto 2, o poder que existe nela para transformar a tua história. Transformação só vem pela prática. Transformação só vem pela prática, amigos. Por que você acha que jogador de futebol treina todo dia? Porque o êxito vem pela prática, pelo exercício constante. A fé é como um músculo. Se eu parar de me exercitar, a fé, se eu parar de viver, estou dando um tempo da igreja, está morto na fé, teus músculos estão todos atrofiados. Qual é o teu argumento? Eu não quero saber seu argumento, eu não estou falando contra argumentos justos ou injustos, eu estou falando que a fé é prática, ou ela existe, ou ela não existe. Ou ela funciona, ou ela me derruba. Ou eu venço o mundo, ou o mundo me vence. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você vence, ou você vai ser vencido. Eu não estou nem vencendo, nem sendo vencido. Tu vai ser desclassificado por empate, vai perder nos pênaltis. A fé é para ser vencida. Você quer mudar uma nova geração? Você quer influenciar uma nova geração? Influencia através da vida prática com Deus. Teus filhos estão olhando para você. Eles estão olhando para você. Terceiro ponto. O teu discurso em casa e em todo lugar tem que apontar Cristo. Se o teu discurso não aponta Cristo, se você está xingando, se você está roubando, se você está mentindo, se você está adulterando, se você está quebrando as coisas porque perdeu o emprego e soca a parede, se você anda de carro e xinga as pessoas no trânsito, ou reclama de tudo, se você fala mal da tua sogra, ou fala mal da tua tia, ou do teu irmão, você é um exemplo. Que tipo de exemplo nós estamos sendo? Veja, querido, o teu discurso em casa tem que mostrar quem Cristo é. E todas as vezes, Deus vai usar uma mula, não vai usar uma criança? Vai, querido. E principalmente a criança dessa última geração, Deus vai levantar as crianças para falar com os pais. Para te mostrar coisas. Outra questão aqui, que na igreja não dá mais para ficar aqui sendo abençoado, enquanto os nossos filhos, netos, jovens, estão sendo seduzidos pelo mundo. Modernidade? Sim. iPad? Sim. Mas dar o exemplo de vida com Deus também. Pai, sente com seu filho. Pai, conte histórias. Tem algum problema contar a história do Chapeuzinho Vermelho? Não. Desde que eu tenha o Espírito Santo, ele vai até me ajudar a mostrar verdades espirituais. Conte histórias. Sente com seu filho, gaste tempo. Olhe no olho dele. Sabe? Passa a mão na cabeça dele, mas não pensando no programinha que você vai assistir logo, logo. Querendo que ele durma logo, para ver se você pode ficar livre. Outra coisa também que precisa mudar na igreja de Cristo, cuidar só dos meus. Ok, meu irmão, cuidar só dos seus? Sim, mas veja bem, cooperar com aqueles que caminham com teu filho. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sabe qual é um grande, grave problema que eu vejo aqui na igreja? Vocês não andam juntos, os filhos. Se você anda, parabéns, mas eu estou falando, eu não vejo isso geral. Entendeu? Vamos todo mundo para o lago. Vamos lá. Leva os seus filhos, vai fazer um piquenique no domingo de manhã, vem jogar bola na quadra. Vocês não andam juntos. Pastor, eu não tenho tempo, estou cuidando do meu, mas o seu não vive sozinho no mundo. E se você não cuidar do seu filho com as pessoas da igreja, ele vai se relacionar com as pessoas somente com as da escola. Ensina ele com as da igreja e ensina com eles da escola também. Deixa o seu filho ser cheio de Deus através da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. Você está vendo alguma criança na igreja sem modos ou sem controle, ao invés de você ficar falando para todo mundo, aquela criança não tem controle, um ano é a sua, no outro ano é a dele, no outro ano é a do outro. Todo mundo vai passar por esse processo, querido. Uma morde, outra bate, outra grita. Então cuide, ajude, tome como se fosse seu. Nós somos uma família aqui. Outra questão aqui, para quase terminar. Prover coisas espirituais, materiais, coisas de igreja, sim, mas gaste tempo de qualidade com ele. É porque eu pulei lá na frente.
Deixa a vida de Deus diluída em você sair nas tuas conversas. Tudo isso, querido, para a gente não ter um filho como Davi, guerreando contra os nossos valores mais importantes, mais nobres. Eu quero que você pare para pensar sobre isso. Será que de fato eu estou influenciando? De que maneira eu estou influenciando? Pastor, eu sou solteiro. Você é solteiro, mas você é irmão em Cristo, todos nós aqui. Os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Às vezes ela pensa que é jovem, não tem que olhar para os adolescentes. Tem. Às vezes você tem um filho adolescente, mas a outra não tem com quem ficar no fim de semana. Leve para a sua casa. Cuide dele, abençoe ele. Eu quero que a gente fique de pé nesse momento. Eu quero terminar aqui. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas eu queria falar que os nossos filhos aguardam a nossa manifestação como filhos de Deus. Quantos estão ouvindo? Quantos estão ouvindo o que eu falei agora? Eu sei que na hora de ir embora a gente já está largando já a cabeça, já está pensando lá na pizza, lá no Avalanche. Veja, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas os nossos filhos aguardam a manifestação nossa com Deus, da vida de Deus em nós, de quem Deus é para nós, de como Deus transforma e vai transformar a vida deles. Pai, que negócio é esse na igreja? Pai, eu não quero ir na igreja, não. Igual você, que às vezes não quer ir, pai, hoje é meu dia. Não, nós vamos mudar essa história. Em nome de Jesus. Vou botar as coloridas aí para ficar mais suave. Deus vai mudar essa história. Deus vai transformar essa história. Hoje é noite de ceia, apesar de não ter nenhuma bancada aqui. Mas eu queria que você ouvisse mais uma vez esse vídeo. Prestando muita atenção no que ela vai. Bota mais alto, Vinícius, estava baixinho, eu vou desligar o meu som aqui.